Fala pessoal, tudo certo? Então bem-vindo ao nosso vídeo sobre como avaliar empresas, parte 1. Isso vai ser uma playlist aqui do canal. E a parte 1 é como calcular fluxo de caixa descontado. O que é fluxo de caixa descontado, pessoal? É um método de valuation, ou seja, para avaliar o valor de uma empresa baseado no fluxo de caixa da empresa. Quanto lucro ela vai ter no futuro. Bem-vindo ao Clube do Investidor. Só lembrando que aqui no canal a gente não faz recomendação de investimento. É um canal educativo. Tá certo, então vamos começar com uma dúvida simples. Olha só, se eu tenho R$1.000 agora, quanto eu posso ter daqui a um ano? Bom, depende da aplicação que tu fizer, né? Mas vamos considerar que tu resolveu aplicar num CDB pré-fixado. 14% ao ano. Então 14% ao ano. Em um ano, ele vai te dar, a gente multiplica por 1 mais 0,14, vai te dar R$1.140 em um ano, beleza? Então essa parte é fácil. Mas agora vamos para a pergunta contrária. Se eu quiser ter R$1.000 daqui a um ano, quanto eu preciso aplicar nesse CDB agora, né? Então a gente tem o mesmo CDB, 14% ao ano, mas ao invés de multiplicar por 1,14, a gente vai dividir os R$1.000 por 1,14. E daí a gente chega no resultado R$ 877,19. Então a gente dividiu ao invés de multiplicar, tranquilo? E a gente pode pensar também para daqui a 2 anos, né? Quanto eu precisaria colocar agora, nesse mesmo CDB de 14%, para ter R$1.000 daqui a 2 anos? Bom, nesse caso, a gente dividiria por 1,14, né? Ao quadrado, porque os juros vai agir por 2 anos, a gente tem que elevar ao quadrado. Isso vai nos dar um valor de R$ 769,47. Beleza. Por que a gente está falando sobre esses cálculos? Imagina a seguinte situação. Vocês vão receber R$1.000 uma vez por ano para sempre. Quanto que vale isso? Quanto que vale tu receber R$1.000 uma vez por ano para sempre? Vamos considerar a mesma taxa de desconto de 14%. Talvez algumas pessoas achem que isso tem um valor infinito, né? Afinal de contas, eu vou receber dinheiro para sempre. Mas não, como a gente acabou de ver, quanto mais longe está o dinheiro, menos ele vale, né? R$1.000 daqui a um ano é 877 e R$1.000 daqui a 2 anos é 769. Então, quanto mais longe está o dinheiro, menos ele vale, né? Mas como é que a gente pode calcular quanto vale esses R$1.000 uma vez por ano? Bom, a gente precisaria somar todos os anos, né? O primeiro ano é R$1.000 dividido por 1,14. O segundo ano é R$1 dividido por 1,14 ao quadrado. O terceiro ano é ao cubo e assim por diante. Ah, mas isso vai dar muito trabalho, né? Quantos anos eu tenho que somar? 50? Se tu somar 50, vai dar bem próximo do resultado. E cada ano que a gente soma, vai diminuindo cada vez mais. Mas vocês não precisam somar 50. Tem uma fórmula para isso. Quem prestou atenção na aula de matemática do ensino médio sabe que isso é uma progressão geométrica, né? É uma progressão geométrica infinita. Tem uma fórmula. A fórmula é bem fácil. Quanto que vale receber R$1.000 uma vez por ano para sempre? É só dividir R$1.000 pela taxa de desconto, 0,14. Bem simples o cálculo, né? Que vai nos dar um total de R$ 7.142,86. Beleza. Vamos para um problema um pouco mais complicado agora. Quanto vale eu receber R$1.000 por ano, mas esse valor aumenta 5% ao ano? Lembrando que aqui no Brasil 5% ao ano é inflação, né? Isso daqui é quase como se não estivesse aumentando nada. É como se não estivesse aumentando nada, né? Como se estivesse só simplesmente ajustando pela inflação. Como é que a gente faria o cálculo? E a gente chama esse cálculo de fluxo de caixa descontado, por quê? Fluxo de caixa são os R$1.000, né? A gente vai receber R$1.000 de fluxo de caixa todo ano, só que corrigido pela inflação, né? Então, no primeiro ano R$1.050, no segundo ano R$1.102,50 e assim por diante. Até que no quinto ano a gente recebe R$1.276,28. Só que tem que descontar, né? Por isso que é fluxo de caixa descontado. No quinto ano, por exemplo, para descontar, a gente tem que dividir por 1,14 elevado na quinta potência. Então esse seria os fluxos de caixa descontado que a gente teria que somar. Para quem gosta de matemática, a gente pode reescrever desse outro jeito aqui, que parece que é mais bonito, né? Quem não gosta de matemática provavelmente acha que ficou mais feio. Mas, de novo, isso daqui é uma PG. Tem uma fórmula bem simples lá para a gente calcular. Então, tu não precisa pegar uma calculadora ou uma planilha e somar isso daqui. A fórmula vai ser a seguinte. Vai ser os R$1.000 vezes 1 mais o 0,05, que é os 5% que está subindo todo ano, dividido por 0,14 menos 0,05. Então, ao invés de dividir por
14%, a gente vai pegar a diferença entre 14 e 5, que vai dar 9%, né? Tem que dividir por 9%. Beleza, vamos ver como isso se encaixa para avaliar uma empresa? Pois bem, vamos supor que tem uma empresa que tem um lucro por ação de R$1. Então, para cada ação da empresa, o lucro líquido foi R$1 no último ano, né? Mas vamos supor que o lucro vai aumentar 5% ao ano. Afinal de contas, isso daqui é só inflação, né? Essa empresa vai repassar a inflação. Vamos ver como que a gente poderia avaliar essa empresa. Por que a gente usa o lucro líquido, pessoal? O lucro líquido, ou a empresa vai distribuir em dividendos, ou ela vai reinvestir, e o valor que ela reinvestiu, na verdade, vai aumentar o tamanho da empresa, e daí no futuro ela vai ter um lucro ainda maior, e vai distribuir mais dividendos. Então a gente pode levar em consideração o lucro líquido de uma empresa na hora de fazer uma avaliação. Muito simples, então, é só pegar a nossa fórmula. A gente pega o lucro por ação, multiplica por 1 mais o quanto a empresa vai crescer por ano, dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento da empresa. Mas qual taxa de desconto a gente vai usar? Qual taxa de desconto a gente tem que usar? Vai usar a Selic? Não, né? A Selic não vai ser para sempre 15%. Eu gosto de olhar no Tesouro Direto quais são as taxas que estão em vigor no momento. Então, no dia que eu estou gravando o vídeo, 17 de fevereiro de 2026, o Tesouro pré-fixado de longo prazo, esse daqui com juros semestrais 2037, ele está 13,58%. Então eu vou usar 13,58%. E daí você pode dizer, mas essa taxa não é de verdade, porque tem imposto de renda e não sei o quê. Bom, gente, cada pessoa gosta de usar uma taxa diferente, né? Eu vou usar 13,58. Beleza, então aqui no nosso cálculo, a gente tem que substituir a taxa de desconto por 13,58. E realizando esse cálculo, a gente vai ter um resultado de R$ 11,71. Isso quer dizer que a empresa deveria valer R$ 11,71? É um método de valuation, né? Isso quer dizer que todo o lucro líquido que a empresa vai ter daqui até o resto do universo vai ser de R$ 11,71. É isso que quer dizer, teoricamente, né? Teoricamente. Uma observação final, notem então que no caso dessa ação a gente calculou, se a gente for levar em consideração o nosso preço-alvo de 11,71, o PL da empresa seria 11,71. Mas notem que se a gente usasse uma taxa de desconto menor, esse PL ia ser maior. Por isso que quando a Selic cai, o valuation da empresa imediatamente sobe. Outra coisa, percebam que se a gente tivesse colocado que o lucro aumenta 10% ao ano, por exemplo, ao invés de 5%, esse PL seria muito maior também. Por isso que empresas têm um crescimento muito grande, elas têm um PL maior também. Bom, essa é a parte 1. Espero que tenham gostado, pessoal. Se gostaram, deixa o like no vídeo e deixa o comentário aí. Qual empresa vocês querem que eu analise aqui no canal? E a gente se vê na parte 2. Até a próxima. Valeu!